Durante a infância, nós somos apresentados a inúmeras histórias que ficam guardadas na gente durante nossa vida toda, como Romeu e Julieta. Já quando se entra no âmbito literário, obras como Dom Casmurro, Orgulho e Preconceito, 1984, O Médico e o Monstro se mostram constantemente presentes, sendo muito difícil tratar da literatura contemporânea sem lembrar da passada. Mas há um aspecto que une todas essas obras, que é elas serem clássicos. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que transforma uma obra em um clássico. O primeiro ponto é a permanência histórica e sua capacidade de ressignificação. Um livro se torna um clássico quando ele resiste ao filtro do tempo sem se tornar obsoleto ou ultrapassado. Isso se dá devido à capacidade da obra de conseguir ser ressignificada por diversas gerações. Ítalo Calvino, inclusive, argumenta no livro Por que Ler Clássicos? Que um clássico é aquele livro que nunca termina de dizer o que tinha a dizer, pois cada leitura consegue nos fornecer novas camadas de sentido. Essa ressignificação ocorre porque o texto, com suas temáticas e nuances, não está preso a um único contexto. Eu trouxe aqui duas obras para explicar essa questão da atemporalidade. A primeira vai ser 1984, escrito por George Orwell. Na obra, a figura do Big Brother, ou o Grande Irmão, representa um sistema de vigilância constante, onde as pessoas são controladas e observadas permanentemente. E essa nomenclatura trazendo essa ideia de controle nos dias de hoje em reality shows como o próprio Big Brother Brasil. Então é uma ideia que Orwell traz no século XX, mas que está presente até os dias de hoje. Já a outra obra que eu escolhi para mostrar é Uma Canção de Natal, escrita por Charles Dickens, um romance, mas que já teve adaptações para o cinema, da Disney, uma adaptação para o The Muppet Show. Isso se dá porque o ponto desse romance é falar da mudança de caráter de um indivíduo a partir do choque. E isso não se resume a unicamente um contexto ou um período. Isso é uma temática universal que pode ser abordada de inúmeras formas. Isso se conecta diretamente com o segundo ponto, que é a universalidade temática ligada à profundidade psicológica e filosófica. As questões que os clássicos abordam são fundamentais para a condição humana. Nisso, conflitos éticos, dilemas existenciais, relações de poder são apresentados para nós de forma complexa e poética e não reducionista, pois essa universalidade não quer dizer simplicidade, mas sim a capacidade de atingir um leitor de uma diferente época ou cultura. Em Hamlet, por exemplo, escrito por Shakespeare entre 1599 e 1601, traz como o drama central não apenas a vingança, mas o conflito interno, que temos a figura do Hamlet que sabe que precisa agir, vingar a morte de seu pai, porém se vê paralisado no momento em que começa a se questionar sobre esse assunto. Isso é uma questão que vai dialogar futuramente com correntes como o existencialismo, séculos depois. Então percebam que são questões que são universais e atemporais mesmo. E por último, como o terceiro ponto, a gente traz a inovação formal e influência na tradição literária. Um clássico consegue redefinir as possibilidades da literatura. Então sua forma, linguagem, estrutura, narrativa, ponto de vista, introduz algo novo no âmbito literário e passa a influenciar novos escritores. A influência de uma obra é um critério essencial, pois os clássicos conseguem gerar descendência estética, ou seja, eles conseguem estabelecer um antes e um depois, tornando-se uma referência ou um contraponto para escritores posteriores. A inovação de James Joyce em Ulisses não consiste em apenas usar o chamado fluxo de consciência, mas desestruturar a narrativa tradicional em seus fundamentos. Anteriormente, os romances eles eram estruturados de uma forma que as ações externas elas eram bem claras, mas agora o foco em Ulisses é deslocado para o interior da mente, mostrando como o pensamento pode ser fragmentado, associativo, caótico. O fato de cada capítulo adotar um estilo diferente, sendo paródias de gêneros literários com variações linguísticas, rompe completamente com a ideia estilística e sugere que a realidade não pode ser representada unicamente de uma forma e que a linguagem ela pode ser múltipla, histórica, instável. Reescrevendo a Odisseia, se passando em um único dia em Dublin, Ulisses reconfigura o que é conhecido como épico, deixando o heróico também possível em um contexto ordinário. E em um cenário nacional, o que João Guimarães Rosa faz em Grande Sertão Veredas é de outra natureza, só que impacta a matéria da literatura, que é a língua. No momento que ele recria o português, inventa palavras, altera estruturas sintáticas e mistura registros eruditos e registros populares, ele expressa uma realidade complexa em que a língua não daria conta de representar unicamente pelo que ela era. Portanto, um livro se torna um clássico na interação
entre sua permanência histórica, sua profundidade temática, que gera um impacto duradouro, e sua inovação, que sustenta o estatuto de clássico no âmbito literário. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido compreender por que alguns livros são considerados clássicos e outros não. É um tipo de literatura que me fascina, eu tenho inúmeras edições de clássicos e vocês podem ter certeza que aqui nesse canal, se vai ter um assunto que eu vou tratar mesmo, vai ser sobre literatura clássica.